Olha, primeiro eu quero falar sobre essa abertura de inquérito pela PGR. Eu acho esse fato muito importante, relevante. Nós tínhamos feito uma representação e apresentado quinta-feira passada, em cima de 3 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para mim, o que ele está fazendo é a continuação da depredação do Supremo. Vocês lembram do 8 de janeiro? É igual o que ele está fazendo. Porque ele está mentindo fora do país, articulando com autoridades estrangeiras, na verdade, sanções contra vários ministros, contra o Procurador-Geral da República, contra um delegado da Polícia Federal. Essas sanções são estendidas aos familiares. E são sanções, segundo o Procurador-Geral, ele usa o termo aqui, pena de morte civil internacional. Esse é o termo. A gravidade da ameaça e se apeça de pena de morte civil internacional. Os sancionados deixam de ter cartão de crédito aqui. Então, eu fiz a representação em cima de 3 crimes. Primeiro, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Segundo, coação no curso do processo, artigo 344. Quanto a isso, o Procurador-Geral aceita com contundência tão forte que ele intima Jair Bolsonaro a prestar depoimento. Está aqui o ponto que ele fala. Oitiva de Jair Bolsonaro para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita. Isso aqui é a peça do procurador. E ele também fala sobre o financiamento da estadia dele, que, segundo disse o Bolsonaro, é custeado pelo próprio Bolsonaro e está aqui nessa peça. Então, essa coação do custo do processo é algo muito grave. Isso está acontecendo. E eu falo também aqui atentado contra a soberania nacional. Então, veja, eu acho que é um fato importante, porque não é qualquer coisa o que a gente está vendo. Primeiro, uma ingerência. Se sai uma sanção dessa, uma ingerência externa e inadmissível. Agora, Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado. Eu quero aqui, chamei essa coletiva para dizer que nós também estamos entrando no Conselho de Ética, porque ele é deputado licenciado, mas ainda é deputado. Ele não recebe nesse período os subsídios, mas ele pediu licença em 20 de março, ele tem até 20 de julho como deputado licenciado, e um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie. Então nós estamos entrando ainda hoje com a representação no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro. Tá. E a expectativa do senhor agora em relação a essa denúncia? A expectativa é total, porque primeiro a PGR abriu esse procedimento. O relator é o ministro Alexandre Moraes. Você sabe que eu fui o autor de uma representação pedindo a apreensão do passaporte dele. Fui eu, naquele período, que entrei. Eu e o deputado Rogério Correia. No caso, a PGR deu contra e o Alexandre Moraes deu contra. Só que antes disso ele fugiu. Essa é a verdade. Ele saiu antes, de certa forma, meio apavorado e saiu do país. Mas a PGR não abriu o procedimento. Nesse caso, abriu o procedimento. E o documento, a manifestação do Procurador-Geral é uma manifestação muito dura, né? Em que fala disso, em que fala em especial dessa obstrução de justiça. E fala também em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que isso tem que ser investigado de fato. Porque, como eu citei, tem trechos aqui muito duros, em que ele fala da contundência com que o Eduardo Bolsonaro atua lá fora do país, atacando as instituições como um todo. Ele fala do Supremo, ele fala da Procuradoria-Geral, fala da Polícia Federal. Então, eu acho que isso aqui vai ter um efeito muito importante. Primeiro, é uma resposta. É uma resposta. Eu acho que o Brasil, como um todo, tem que entender que aqui não é disputa de um lado contra o outro. Aqui é o momento da gente defender o nosso país de uma agressão. E essa agressão está sendo estimulada por um deputado que ainda tem mandato. Então eu espero, sinceramente, que isso aqui
tenha consequências e acabe punindo. Na minha representação, tem um pedido de prisão preventiva para o Eduardo Bolsonaro. Isso vai ser analisado, avaliado no momento adequado pelo ministro Supremo. Mas o fato é que tem um pedido também de prisão preventiva dele. Aí o senhor pede a cassação do mandato dele por essa articulação que ele está fazendo lá nos Estados Unidos? Claro, claro. Por muito menos aqui, entram no Conselho de Ética. Você veja que estão tendo, na minha visão, uma injustiça contra o Glauber. Enquanto um deputado como esse, é muito grave o que ele está fazendo. Ele está conspirando claramente contra uma instituição nacional. Não é contra um PT, não é contra um lado. É contra o Supremo Tribunal Federal, contando inverdades, que aqui existe uma ditadura. Eles têm todo o direito de defesa. Vai começar o julgamento do pai dele. Agora, fica claro que ele está querendo coagir os ministros do Supremo com uma pressão como essa. Está querendo coagir todo mundo. Está querendo coagir delegados da Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então é algo muito grave o que a gente está vivendo. Por isso eu peço que amplos setores da sociedade brasileira se levantem no momento contra isso. É algo não visto, eu não consigo imaginar na história recente do país uma agressão tão grande como essa. No curso de um julgamento, imagina se sai uma sanção dos Estados Unidos no curso de um julgamento independente como esse sobre um golpe de Estado, sobre uma trama violenta de derrubada de um presidente da República. Então eu acho que não é um fato qualquer a abertura desse procedimento pela Procuradoria-Geral da República.